foi na venda comprar farinha. O seu Zé foi na venda comprar fubá. E assim que chegou, ele logo avisou quem tava lá. Era a Dona Maria do Camboatá. José foi na venda comprar, José foi na venda comprar farinha. O seu Zé foi na venda comprar fubá. E assim que chegou, ele logo avisou quem tava lá. Era a Dona Maria do Camboatá. O seu Zé foi na venda comprar farinha. O seu Zé foi na venda comprar fubá. Boa noite, pessoal. Quero agradecer a presença de todos aí. Dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao Festival de Capoeira Pé na Lua. Vamos iniciar o evento hoje com a professora Luciana. E queria dizer para vocês que é um momento desafiador para todos nós, com essa pandemia. Nós estaríamos também dando sequência com um evento presencial na sexta e no sábado, mas infelizmente nós não vamos conseguir fazer isso e peço que vocês nos desculpem também. Nós vamos estar adiando o presencial e vamos dar continuidade no mês de maio, na última semana. Então nós teremos hoje uma palestra sobre a mulher na roda de capoeira, tensões e desafios, com a professora Luciana, e amanhã uma palestra com o contramestre Jarbas sobre elaboração de projetos. Então nós vamos ver um vídeo agora, tá? E na sequência vocês estarão com a professora Luciana. Beleza? Olá, pessoal, boa noite. Coisa boa receber vocês aqui hoje, para esse bate-papo, para essa conversa. É interessante, né? Sempre o nome de palestra, mas a gente precisa compartilhar aquilo que a gente vai aprendendo e estou longe aí, né, de poder me colocar numa condição de falar de um assunto tão importante, tão desafiador, quanto, né, a presença da mulher na capoeira. Essas pesquisas, para poder elaborar essa conversa de hoje, já me trouxeram aí várias questões que eu também desconhecia, então né, sempre desafiador falar de assuntos assim complexos, né, e essa questão da mulher na capoeira, da mulher na sociedade, é uma questão complexa de se entender. Então, como o contramestre falou, e é importante, né, que estejamos hoje aqui juntos, reunidos, mesmo nesse momento de pandemia, com tantas dificuldades, com tantos grupos aí praticamente sem atividade, pessoas capoeiristas aí de anos, né, com tantas dificuldades para manter a prática da capoeira, para manter as suas associações, os seus grupos, e hoje a gente se sente, na verdade, agraciado por poder ainda fazer esse evento, mesmo que seja aí à distância ainda, né? Como o Contra também falou, a gente teve que adiar a parte presencial do evento, mas ela vai acontecer e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então, para hoje, eu preparei uma conversa. Infelizmente, a gente não consegue muito fugir da teoria, né? E para a gente começar essa conversa, eu vou abrir esse nosso diálogo de hoje com um vídeo. Vou deixar o link, depois vocês podem acessar esse vídeo novamente. Eu gostaria de ser, assim, bem pedagógica, lembrando que nós temos um público muito diversificado hoje aqui nessa sala, né, então a gente tem pessoas aí com vários níveis de conhecimento, de aprendizagem, né, vários níveis de escolarização, então eu vou tentar ser o mais democrática possível, para que a gente possa fazer aí uma boa conversa e aprender um pouquinho mais juntos. Então, vamos começar assim. Vou começar a exibir minha tela aqui para vocês. Isto. Então, o título, né, da nossa conversa de hoje é Mulher na Roda, Tensões, Desafios e Possibilidades. Eu encaixei esse último nome aí, inclusive depois dessas pesquisas, né, para poder elaborar essa conversa de hoje. Então, eu, professora mestra Luciana Monteiro de Campos, sou mestra em Educação pela UFOP, e hoje estou no IFMT como professora, e sou professora do Grupo Capoeira Nagô. Então, vamos começar a nossa conversa? Abram a mente e os corações para esse primeiro vídeo. Vamos lá.
símbolos da resistência africana. Um dos maiores símbolos da resistência africana à colonização foi uma mulher. Ela lutou para defender o seu povo e liderou a sua tribo na resistência contra os colonizadores. Vem comigo e conheça Nzinga, a rainha de Angola. Rainha do Ndongo, atual Angola, Nzinga Mbandi entrou para a história como combatente destemida, exímia estrategista militar e diplomata astuciosa. Ela chefiou pessoalmente o exército até os 73 anos de idade e era tão respeitada pelos portugueses que Angola só foi dominada depois da sua morte aos 81 anos. Falar de Nzinga é falar de um mundo ao mesmo tempo muito distante e muito próximo. Ela nasceu entre os africanos de língua banto, os mesmos que, escravizados no Brasil, criaram o samba e a capoeira. Seu povo está, portanto, na raiz da identidade brasileira. Como se a invasão lusitana não bastasse, o reino do Ndongo tinha que se defender dos ataques de inimigos mais tradicionais, os Jagas, um povo de guerreiros saqueadores. Ainda assim, as guerras não eram a única dor de cabeça da heroína. Ela também teve de aturar a forte oposição interna por ser mulher e ter uma mãe como escrava, mancha grave em sua ficha, já que todo o poder no reino se baseava nas relações de parentesco. Nzinga fora criada pelo pai, o rei Jinga Mbandi, para ser uma rainha guerreira. Mas depois da sua morte, em 1617, foi o seu irmão, Kiambandi, quem assumiu o trono, dando então início a uma agitada luta pelo governo de Ndongo. Em meio à crise, Kia precisava de alguém capacitado para negociar com os portugueses e resolveu pedir ajuda à sua irmã. Ela então partiu para Luanda, atual capital de Angola, com a missão de negociar um acordo de paz com os invasores. Mas quando se encontrou com o governador, notou que havia somente uma cadeira no recinto, sobrando para ela algumas almofadas no chão. Nzinga imediatamente ordenou que uma escrava se ajoelhasse e sentou sobre ela para não se inferiorizar. Nzinga só veio a ser rainha em 1624, após o assassinato de Kia, durante uma das piores crises do reino, quando o Ndongo rapidamente perdia terreno para os portugueses. Ela foi então acusada injustamente de ter assassinado o rei para tomar o poder, mas foi ele mesmo, seu próprio irmão, quem abriu as portas para a brilhante carreira diplomática da rainha. Anos depois, já coroada, ela realizou sua mais bem-sucedida manobra política, a união com os terríveis Jagas. Os Jagas eram especialmente perigosos, combatiam até o último homem e a covardia era punida com a morte e seriam de grande ajuda na luta contra os colonizadores. Nzinga se tornou famosa pela sua forma de subverter tradições e de reafirmar o próprio poder em uma sociedade que não aceitava uma mulher como soberana. Nzinga lutou contra a escravidão do seu povo, defendeu a religião do seu reino e lutou contra a opressão colonialista. Tinha tudo para fracassar, mas tornou-se uma das maiores governantes da história de África. Por fim, conseguiu manter a independência do seu povo durante todo o reinado e hoje permanece sendo uma figura central na cultura de Angola. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreva no canal e não se esqueça, compartilhe o conhecimento. Ok, depois dessa introdução, né, deixei aí para quem conhece falar a respeito da Nzinga Mbandi Ngola, que tem uma história tão importante, exatamente para a gente começar a discutir a respeito da origem da capoeira e por que nós estamos discutindo o papel da mulher na capoeira. Então a gente pode considerar, a partir desse vídeo, dos conhecimentos que a gente tem e dessas leituras, que a capoeira tem, de certa forma, essa origem também, ela também veio do ventre feminino aí, através da Nzinga. Vou continuar apresentando agora a minha tela para vocês. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, pessoal, quem é essa pessoa que vos fala aqui hoje, né? Então, nas voltas do mundo, quem sou eu? Essa mulher que está aqui presente hoje, representando, né, um povo, uma luta, uma resistência. Eu sou professora de capoeira, minha primeira profissão e a que predomina. Eu pratico capoeira desde 1994. Eu nasci em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, e sou mestra em educação pela UFOP. Me formei em 2019. Também sou graduada em Geografia pelo Centro Universitário de Sete Lagoas, Unifem, me formei em 2005. Sempre atuei como professora desde que eu me formei em Geografia e sempre também atuando aí
paralelamente como professora de capoeira. Então, eu dei aulas, né, no ensino fundamental 2, no ensino médio, durante 14 anos na minha cidade, na Escola Estadual Cônego Luiz Vieira da Silva, um lugar em que eu aprendi muito, né, pude aprender muito a respeito da educação e várias outras questões. Nessa mesma escola eu atuei como vice-diretora entre 2011 e 2015. Também atuei na rede particular, né, no SESI, de 2016 a 2019 como professora de geografia. Atualmente eu sou efetiva aqui no IFMT, Campo Sorriso, atuo aqui como professora de ensino médio, né, para o ensino médio e técnico. Eu também dou aula para o ensino superior, especialmente nas disciplinas, né, de metodologia científica e geografia física, e também atuo aqui no Instituto através de um projeto de extensão, sou coordenadora desse projeto, um projeto de extensão de capoeira. Então, é essa pessoa que está aqui falando com vocês hoje e que pratica capoeira há 27 anos, que é mulher e que vivia aí várias situações. Então, eu vou fazer um pequeno recorte, talvez outra mulher que viesse aqui, né, falar sobre o papel da mulher na capoeira usaria outra abordagem. A partir das leituras que eu fiz, então, para preparar essa apresentação, eu escolhi esse caminho e tomara que vocês possam entender um pouquinho a respeito desse raciocínio aí, né, que eu escolhi para a gente refletir hoje. Então, vamos seguindo. Então, o que eu trouxe aí para a gente pensar juntos, né, para a gente aprender junto, para a gente questionar junto? Primeiro, para a gente começar a falar a respeito desse papel da mulher na capoeira, é necessário que a gente fale sobre uma influência que nos comanda, né, nos comanda aqui na América, nos comanda na Europa, que é a questão de uma cultura que foi cunhada através do patriarcado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do patriarcado e vou falar sobre como a capoeira reflete esse estigma, né, que a gente acaba seguindo, reproduzindo, repetindo, sem intenção muitas vezes, está muito implícito no nosso comportamento, porque fomos educados assim. Vamos falar um pouco sobre as mulheres na roda, né, e aí na roda, enfim, na capoeira de uma maneira geral, e vamos falar sobre as faces ocultas dessas mulheres na capoeira no Brasil. E por que eu vou utilizar esse nome, faces ocultas? A gente vai entender que a gente foi ocultada, silenciada em vários momentos. E depois nós vamos aí discutir, vamos falar sobre questões de melhoria. A gente pode melhorar sempre, né? Queria que vocês observassem essa foto que eu escolhi para abrir, né, essa conversa nossa aí, né? E a gente vai falar mais sobre ela logo à frente. E eu só para adiantar um pouquinho aí sobre essa conversa, né? Nós temos aí Mestre Pastinha dando aula para 2 mulheres e foi uma surpresa muito grande. Se alguém já souber, acho que os comentários aí estão abertos, se alguém souber o nome dessas 2 moças aí, podem ficar à vontade de compartilhar conosco, que foi um mistério. Vamos seguir, então. Bom, lembram que eu falei, né, a respeito desse nome diferente, e eu trouxe uma imagem, como eu disse para vocês no início também, a gente tem um público bem diversificado aqui na sala hoje, então eu procurei ser didática, vai ter alguns momentos que a gente não vou conseguir fugir muito de coisas teóricas, mas o que eu pude, assim, colocar em linguagem mais fácil, eu tentei adaptar, por isso, essa figura também, que vai representar o que eu vou dizer agora, né, então, patriarcado é um sistema social que foi imposto a nós, porque foi assim que a gente foi acostumado. Então, é um sistema social em que os homens mantêm o poder primário e predominam em função de liderança política, em autoridade moral, em privilégios sociais e controle das propriedades. Nessa estrutura patriarcal, né, o homem ele vai exercer o domínio da família. Ele é a figura do pai, aquela figura paterna, que vai manter a autoridade sobre as mulheres e sobre as crianças. É o famoso mantenedor, né? É o provedor, é a pessoa na figura masculina que vai cuidar da família, que vai dar as ordens. Então, vocês podem observar o bigode grosso do moço aí, tampando os olhos da filha, tampando a boca da mãe, e os outros irmãos aí, os 2 homens, tampando os ouvidos da irmã mais nova. Então, representa bem essa influência do homem na sociedade. A gente tem culpa disso? Infelizmente, nós somos cunhados, a gente foi acostumado com esse contexto, né? Então, muitas reações que a gente tem, que a gente chama de machismo,
de preconceito, a gente foi acostumado com isso. Por isso esse momento de hoje, para a gente entender que não é normal, que não é natural, que nós evoluímos, que as mulheres precisam de vez, de voz, que os negros também precisam. Então, por isso é tão importante esses momentos de questionamento, né, para a gente aprender. Então, seguindo aí, depois, né, dessa conversa, e aí, esse nome, esse patriarcado, ele reflete na capoeira? Claro que ele reflete na capoeira. Na verdade, essa estrutura patriarcal, ela vai se refletir em qualquer meio social em que nós estivermos inseridos. A capoeira é uma representação social de um povo, aqui a gente tem uma representação de uma luta, que representa uma cultura, né, que é a nossa cultura brasileira, mas que já foi absorvida em várias regiões do mundo, e nós também, como cultura, prática cultural, a gente reflete a influência do meio. Então, a prática da capoeira, ela reflete a sociedade, a gente reflete o meio em que nós estamos inseridos. Então, eu trouxe esse trecho e até copiei na íntegra, né, de Silva, 2019, é uma produção, uma tese de doutorado muito interessante, vou deixar também nas referências para que vocês consultem. Então, o que ela diz? A roda da capoeira é também a roda da vida. Então, nesse sentido, a mulher sofreu e continua sofrendo machismo. Então, é uma história antiga que vai se repetindo ao longo do tempo, e não só na capoeira, em diversos âmbitos das relações sociais. Então, quando a gente para pensar no papel da mulher na sociedade, no trabalho, a gente vê que tem diferença. Vou dar um exemplo de casa aqui, né, que é o exemplo da estrutura do IFMT, da estrutura de gestão. Não existem mulheres na gestão. Quando elas estão nesse papel de gestão, são pouquíssimas. E são sempre papéis anteriores, aquele papel de liderança é, infelizmente, conduzido sempre por homens. Isso não quer dizer que nós não temos mulheres capacitadas para isso, mas, lembram lá do tal do patriarcado, nós estamos acostumados. Muitas vezes, até mulheres que são capazes, elas dão um passo atrás e falam, não, é melhor deixar o homem conduzir isso tudo, né? Então, é dessa forma que a gente está acostumado. Então, por isso, a capoeira acaba refletindo essa influência patriarcal, né, essa estrutura patriarcal. E aí, ainda falando sobre as mulheres na roda, e a gente vai entender que essa face da mulher, dentro da estrutura da história da capoeira no Brasil, ela foi apagada, ela foi ofuscada, né? Então, segundo Silva, 2015, que também é uma tese, né? Essa é uma dissertação de mestrado. Então, na formação dos grupos de capoeira lá no século XIX, sempre foi comum a participação do homem, mas as mulheres dificilmente eram citadas. Então, isso se comprova através de pesquisas que esse pessoal todo que eu coloquei como referência fez para escrever suas teses de doutorado, as suas pesquisas de mestrado, as suas dissertações. Então, algo que a gente também precisa parar de dizer. Existe muito material teórico sobre a capoeira. Hoje, especialmente a partir de 2002, né, que é quando a gente vai ver que os repositórios das universidades começam a se debruçar sobre esse assunto, inclusive também sobre a questão da mulher. Existem muitos assuntos, muitas pesquisas em andamento, inclusive, que falam sobre essa temática. Então, a gente precisa também se interessar, né, para poder discutir um pouco mais sobre isso. Mas o que esse pessoal, né, na leitura deles para poder compor aí esse material, né, de doutoramento e de mestrado, o que eles concluíram? A presença da mulher na capoeira, especialmente no final do século XIX, início do século XX, ela sempre foi ofuscada. Então, algumas pesquisas, inclusive na Bahia, relatam que era comum. E a gente sabe aí pelas histórias, né, pela oralidade, e a gente vê os mestres contando essas histórias, reproduzindo essas histórias, né, as rodas de capoeira aconteciam aonde? Nas feiras, especialmente lá na Bahia, né, nas feiras, em frente às quitandas que eram mantidas por mulheres. E essas mulheres, elas iam fazendo a proteção, né, dos capoeiristas nos momentos de perseguição da polícia, especialmente. Então, a mulher estava sempre inserida nesse contexto de uma forma ou de outra.
No entanto, o que a gente percebe é que são poucos os registros da atuação na prática da capoeira, né, da mulher na capoeira, né? Então, quando a gente vê notícias, isso eu estou dizendo antes de 1950, quando percebe-se alguma notícia de mulher fazendo parte aí da capoeira, sempre de maneira pejorativa, mulheres que tinham, inclusive, assim, uma semelhança mais masculinizada, ligada com a marginalidade, lembrando que a própria capoeira em si passou por um grande período aí de prática proibida legalmente, né? Então, isso não significa que não houvesse a participação da mulher, mas que a participação dessas mulheres não foram registradas pela documentação judiciária e pelos meios de comunicação na época. Olha só que interessante, em muitos casos, inclusive, foi optado por não se registrar que uma mulher eventualmente poderia ter atacado um homem com a luta da capoeira. Por que que isso foi intencionalmente ocultado? Para não manchar exatamente essa imagem masculina da época, que foi construída dessa forma, né? Então, era mais conveniente assegurar a masculinidade da vítima do que divulgar que essa vítima tinha sido atacada por alguma mulher capoeirista. Veja bem, né? Isso ia ser um escândalo para a época. E aí, uma das surpresas, uma grata surpresa, aliás, ao longo da minha pesquisa, para poder conversar com vocês hoje, que ajuda a elucidar. Nossa, mas eu estou aqui afirmando para vocês, e várias pessoas que se debruçaram sobre essa pesquisa, né, da mulher na capoeira, afirmam, através das suas pesquisas, que não tem registro. Mas esse fato aqui que eu estou trazendo agora explica e muito porque não tem registro. Então, agora eu vou entrar um pouquinho no âmbito da educação física, no finalzinho aqui da nossa conversa, se o contramestre Sapo quiser complementar, ou o Said, né, que também aí está estudou, já se formou na área, ou quem mais. Então, assim, no âmbito da própria educação física, é interessante saber que lá no século XIX, quando essa disciplina chegou aqui, academicamente falando, quando a educação física vai entrar dentro das escolas, das universidades como cadeira, né, como matéria, ela veio com a intenção higienista, de higienização da população brasileira. O que é isso, higienização da população brasileira? Tornar essa população mais saudável, mais aceitável do ponto de vista estético, do ponto de vista higiênico, inclusive, gente, higiênico mesmo, porque tinha aquela necessidade de, eu creio que até a questão do próprio embranquecimento da população brasileira cai aí também. Tirar esse aspecto, né, que é uma coisa que vem da sociedade também, esse preconceito, o homem que tinha um mau cheiro, que as pessoas normalmente relacionavam ao negro, então veio essa intenção higienista com a educação física, inclusive dizendo que para as mulheres era super interessante que ela praticasse algum tipo de ginástica. Mas para quê? Para que essa se tornasse mais forte, mais saudável, mas para ter filhos, para conseguir manter aquela estrutura patriarcal dentro do seu lar, para que ela pudesse manter essa estrutura e para que o mantenedor, né, para que o provedor, o homem, pudesse ir trabalhar e continuar a vida normal. Então, no Brasil, aqui no nosso território, né, inclusive, a mulher foi proibida de praticar esportes violentos e que fosse contra a natureza do seu sexo. Mas a natureza do seu sexo tendo em vista essa visão, né, da mulher sensível, do tal do sexo frágil, da mulher que não podia e não queria, que não podia ser exposta na sociedade como uma pessoa forte, uma pessoa que compunha, né, e que contribuía socialmente. Então, lutas de qualquer natureza, a mulher também foi proibida de praticar. Lá em 1941, houve o decreto que vai entrar em vigor, inclusive foi em abril de 1941, que dizia, inclusive, explicitamente, né, dizendo que às mulheres não será permitida a prática de nenhum tipo de luta corporal e nenhum outro tipo de atividade que era incompatível com a sua natureza. Em 1965, novo decreto foi editado criando essa regra. Às mulheres não seria permitido prática de luta de qualquer natureza. Não só luta, né? Luta, futebol de salão, vôlei, né, futebol de praia, rugby, polo, halterofilismo, beisebol, nenhuma dessas atividades poderia ser praticada por mulheres. Isso em 1965.
Olha só, então era proibido para a mulher. Então a capoeira durante muito tempo foi algo proibido. Quando a capoeira foi liberada, para a mulher ela continuou proibida. Em 1965 ela ainda era proibida, né, para a mulher essa prática de luta, né? Então isso foi interessante, eu achei muito durante as leituras, né? Isso explica de certa forma. Meu controlinho aqui pifou. Então vamos lá, vamos passar aqui. Ótimo. E aí, como eu disse no começo, né, se outra pessoa viesse para falar, nossa, ia escolher várias mulheres. Eu optei por colocar o que a gente tem de base, e para construir junto com vocês um conhecimento agora e uma informação básica, e que a partir daqui a gente possa ir agregando os conhecimentos, né? Inclusive, eu acho que seria até uma injustiça se eu começasse a trazer nomes muito atuais, e eu cometeria a falha aí de não falar de meninas e de mulheres muito importantes na capoeira. Então, eu fiz esse recorte, eu escolhi exatamente figuras femininas icônicas na capoeira, né, que se transformaram em ícones não só para a capoeira, mas para a nossa própria história, contrariando o que vem afirmando a literatura, né, que era difícil ter registro de mulheres. Então eu trago essa primeira figura icônica, que é a Dandara de Palmares, né, esposa de Zumbi de Palmares, teve 3 filhos com ele, então ela foi uma liderança feminina importantíssima dentro do quilombo, dentro desse sistema escravocrata do século XVII. No entanto, não há registros fidedignos dizendo sobre a origem, né, de Dandara, de onde ela veio, nem a respeito da sua, né, ancestralidade, da sua ancedência, se ela realmente era africana. Então, os relatos, eles levam a crer, né, não afirmam, mas levam a crer que ela foi para o quilombo ainda menina, nova, né? Ela não era só apta aos serviços domésticos, então, ela era além dos serviços domésticos, ela tinha muita habilidade para trabalhar na produção, para trabalhar fora da casa, né? Produzindo a farinha de mandioca, especialmente. Ela aprendeu a caçar e também, além disso, ela aprendeu a lutar capoeira. Ela aprendeu a empunhar armas e, quando adulta, ela vai liderar, então, as falanges femininas do Exército Negro de Palmares. Então, olha só que coisa importante, né? Que figura icônica que foi Dandara dos Palmares para a nossa conversa. Vamos seguindo aí, então. Próxima tela, eu adoro essa imagem aí, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre essa imagem. Então, a gente vê que é uma caricatura, é um cartoon, né? E aí mostra, inclusive, uma mulher aí com traços negroides fortes, né? E aí dando trabalho para 2 guardas, né? Então, também figuras icônicas da capoeira, né? Então, assim, nessa cultura patriarcal que nós estamos acostumados, né? Então, a gente tem várias dimensões da opinião pública, trazendo essa ideia que a mulher, então, era oprimida, era fraca, era submissa, era uma vítima indefesa e silenciosa. Então, esse estereótipo, ele tornava sempre possível ignorar e desvalorizar a força feminina, a resistência da mulher. Porém, nessa perspectiva, né, nessa conversa que a gente está tendo aqui, algumas mulheres, elas ficaram registradas na história. Ao contrário, né, do que a gente vê aí como natural, né, essa dificuldade de se achar registros sobre as mulheres capoeiristas, essas mulheres que acabaram ficando registradas na história, elas ficaram muito mais pelo seu papel de confusão, de causar confusão, de se compor e de fazer parte de maltas, né, como foi o caso aí de Almerinda, Menininha e Chica, elas formaram malta nas ruas do Rio de Janeiro, né, e aí, inclusive, essa malta dessas mulheres que eu acabei de dizer, era a malta das mulheres, né, a malta das saias. Já na região Nordeste, né, além dessas, outra pesquisa e outro trabalho importante que eu usei para a gente conversar hoje, de Araújo, em 2016, ele cita a atuação de outras mulheres que vão se destacar pelo valor histórico no universo da capoeira. E aí a gente tem já nomes mais familiares, que a gente já ouve também da oralidade que vai sendo passada para a gente através das conversas com os mestres, né, quando a gente vai em evento. Então a gente tem Palmeirona, Júlia Fogueteiro, Catu, Maria Pernambucana, que eu já ouvi falar algumas vezes, Maria Cachoeira, Maria Pé do Mato, Odília, Júlia Endiabrada e a nossa personagem aí desse cartoon, que é a Maria 12 Homens.
Vamos passar aqui a tela. Então, falando especialmente da Maria dos Homens, essa imagem também é uma imagem que eu creio que é mais familiar para a gente, pelo menos nós, mulheres, né, do universo da capoeira, é da Maria dos Homens e a Maria Felipa. Inclusive, pessoal, em várias leituras, existe dúvida, tá, da relação fidedigna de dizer e de afirmar que Maria Felipa era realmente Maria dos Homens. Mas por que também existe essa dificuldade? Creio que essa fama que a Maria dos Homens adquiriu, ela foi tão séria e foi algo que veio a contrariar tanto essa cultura patriarcal que foi guardada como segredo durante muito tempo. Inclusive, as parentes, né, da Maria Felipa, que ainda moram, né, as ancestrais, né, quem aí está aí, as herdeiras, digamos assim, da Maria Felipa, que ainda mora na ilha de Taparica, elas têm medo de falar a respeito da história verdadeira, né? Lógico que isso foi passado de mãe para filha, para avó, e algumas histórias ficam ocultas, porque ela foi considerada uma desordeira. Então, ela foi líder na ilha de Taparica, lá na Bahia, ela aprendeu a jogar capoeira para se defender, e ela tinha uma missão, ela tinha um posto principal, que era libertar os seus descendentes e avós da escravidão. Então, ela sempre ficava escondida na Fazenda 27, lá na Gameleira, em Itaparica, para acompanhar durante a noite a movimentação das caravelas lusitanas, né, dos portugueses que vinham chegando ali no litoral brasileiro. Então, ela observava toda aquela situação e, logo em seguida, ela tomava uma jangada e ia para Salvador para poder relatar essa movimentação do pessoal e levar essas informações para o comando de libertação, né, para o movimento de libertação. E o apelido de Maria dos Homens é exatamente porque nesse movimento de ida e vinda para poder relatar essas situações, ela teria lutado com 12 homens e derrubado os 12 homens, né? Então, lembra o que eu falei anteriormente? Em muitos registros históricos, isso era um vexame. Registrar, historicamente, que uma mulher tinha derrubado um homem, tinha destruído, tinha acabado com o homem. Então, isso contribui também para essa ocultação da presença feminina, né, na história da capoeira. Vamos seguindo, então. E aí, a gente vai percebendo algumas surpresas ao longo desse trabalho, né? Alguns registros esparsos, poucos, né? Que não são, assim, muito fáceis, inclusive, de encontrar, né? Então, a gente tem essa imagem, ela é de 1960, da década aí de 60 ainda, então ela vai, como eu falei com vocês anteriormente, essa história do Brasil colonial registra pouco a presença da mulher. Mas nesse século, né, a gente já tem, a partir de algumas décadas atrás, alguns registros mais nítidos da presença da mulher na capoeira. Então, no começo, timidamente, abrilhantando, né, a parte cantada, pouco a pouco, né, e a presença da mulher, ela foi crescendo, ocupando espaços cada vez maiores. Um grande exemplo dessa ocupação lenta, tímida, mas que foi sendo registrada pela história, é no CD, né, de Mestre Bimba. Então, a gente vê que o coro é um coro predominantemente feminino. Então, isso é um bom exemplo da presença da mulher na capoeira aí já nos anos 50. Mas como exemplo mais contemporâneo, né, mais atual, a gente tem aí, dizem que é o primeiro registro, né, de uma mulher jogando capoeira, que foi ensinada pelo mestre Arthur Emídio de Oliveira, que também é por volta dos anos 60, mais início dos anos 60. Então, ele dava aula para mulheres, inclusive essa aí que está sendo retratada nessa imagem, é uma tenista famosa, né, uma campeã brasileira, Lucy Maia. Então, em 1996 foi escrito aí um artigo e publicado numa revista, né, no Jornal dos Esportes, uma crônica sobre a mulher na capoeira com essa imagem e essa informação. Gosto sempre, né, gosto tanto das imagens que Caribé traz para a capoeira e da contribuição que ele traz para nós, né, e dois outros trabalhos que mexeram muito comigo também ao longo desse processo de pesquisa para poder conversar com vocês, falam sobre o registro também que Caribé vai fazendo a respeito da presença feminina nas rodas de capoeira. Então, a gente pode ver nessas três imagens, vocês conseguem ver aí a presença feminina? Ela está aí, mas ela está sempre
coadjuvante. A gente não vê, não existem, né, pelo menos não existem imagens divulgadas, né, que foram aí publicadas de material do Caribé, com mulher jogando capoeira. Então, sempre tem a presença feminina, mas sempre nos bastidores. Então, de acordo com Diva, do Couto Contígio Muniz, de 2010, ela é um livro, inclusive está na minha lista aí de aquisições futuras, né? No livro Mulheres da Historiografia Brasileira, Prática de Silêncio e Inclusão Diferenciada, as mulheres são intencionalmente silenciadas, ocultadas e diminuídas de importância. Isso foi a Diva que falou a partir da observação desses registros, né, de Caribé. Outra pessoa que também se debruçou sobre os registros de Caribé para poder falar sobre isso foi o mestre Bel, que é o Josival de Oliveira, né, no livro Capoeira, Identidade e Gênero, Ensaio sobre a História Social da Capoeira no Brasil, um livro publicado em 2009, ele reflete sobre a ausência da mulher na historiografia da capoeira e em todos os meios de perpetuação da tradição. E aí, como artista que o Caribé ele é exatamente esse meio de perpetuação, né, da cultura. E aí ele faz uma análise das obras de Caribé, que se dedicou a representar, né, a capoeira tão lindamente, mas ele faz essa crítica, né, ele que estudou, ele faz essa crítica. Ele diz, então, que quando o Caribé vai construindo seus quadros, essa questão da presença feminina é intencionalmente ocupada, evidenciando, então, o apagamento dessas mulheres na capoeira. Outra grata surpresa aí desse trabalho de pesquisa foi tomar contato e entender como que o mestre Bimba também foi criando as suas práticas, como que ele foi construindo as suas práticas, não só de ensinar, né, a capoeira propriamente dita, mas de criar os seus shows. Né? Então, a gente sabe que Mestre Bimba se dedicou a isso também, a criar os seus shows, as suas apresentações diversificadas, e durante esse trabalho, o que a gente vai entendendo? Né? Que Mestre Bimba, ele vai fazer parte de um grupo cultural chamado Viva Bahia. Esse grupo cultural, ele foi organizado por uma mulher, né? Então, Emília, ela vai organizar esse grupo cultural, Emília que vai ser uma estudiosa importante aí da musicalidade, da cultura baiana. Em 1960, ela vai criar esse grupo cultural Viva Bahia, antes mesmo de qualquer outro grupo cultural na Bahia. Né, inclusive, quem vai se dedicar ao estudo também do trabalho, né, da Emília, diz que ela foi a precursora do Olodum, dos grupos folclóricos. Se o mestre Hudson estivesse aqui, talvez ele poderia contribuir conosco, que o pai dele também, né, tem esse grupo de show, e é esse hábito ali na região, na Bahia, criar esses grupos para divulgar a arte e a cultura baiana. Deixa eu ver se a minha tela saiu aí de vocês. Tá, porque eu tinha perdido ela aqui. Volta, por favor. Então, ainda falando sobre o grupo Viva Bahia, né? Aí eu trouxe novamente aquela foto do início. E alguém adivinhou o nome das moças? Nenhuma das duas se transformaram mestras, né? Em mestras de capoeira. Na verdade, eram duas participantes do grupo Viva. Isso, exatamente. O mestre está falando aqui, gente. O mestre sabia. Então, Helena dos Santos e Luísa Sampaio, ambas faziam parte do grupo folclórico Viva Bahia, e elas manifestaram o desejo de aprender capoeira, porque até naquele momento a capoeira ela fazia parte do grupo folclórico das apresentações, mas não tinha mulher. Então elas começaram a partir de uma ukulele, né, a fazer uma ukulele, e aí se interessaram a treinar, e a partir daí o mestre abriu esse caminho aí para que elas pudessem treinar também. Não só Mestre Pastinha, né, eu vi ali o Mestre Pastinha, mas inclusive na tese dela, né, que a gente vai ler sobre esse assunto, vários outros mestres participaram desse grupo, né, não foi só Mestre Pastinha. Mestre Pastinha, Mestre Bimba, Mestre João Grande, né, participou desse grupo também em outros momentos. Ela levou esse grupo durante vários anos, e vários deles participaram em momentos diferentes, trazendo a contribuição, então, da capoeira para essas práticas de apresentações. Então, tá, de teoria, né,
Mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Agora a gente vai costurar um pouquinho daquilo que eu trouxe, da teoria, e aí eu vou colocar um pouquinho das minhas percepções também enquanto capoeirista, enquanto mulher, e que também sinto essa lacuna na capoeira, a gente também percebe. Queria trazer um exemplo aqui que muitas meninas que estão acompanhando essa transmissão também vão poder afirmar. Qual que é a reação das pessoas quando a gente fala assim, eu sou capoeirista? Ainda hoje, em 2021, olha, eu sou capoeirista. Me lembro que quando eu cheguei aqui no Mato Grosso, né, quando eu cheguei aqui para dar aulas no IFMT, eu vim para substituir um professor e eu não consegui entrar na sala de aula para dar aula de geografia na semana que eu cheguei. Ele estava saindo e tal, enfim. Então, o que acontece? Quando eu cheguei aqui no primeiro dia, eu já entrei e vi esse salão aqui. Aqui é enorme, gente, um auditório maravilhoso. Uma estrutura fantástica. Então, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu pensei na vida era que eu precisava montar a minha turma de capoeira, eu precisava utilizar esse espaço, que é assim que a gente pensa. A nossa cabeça de capoeirista pensa assim, né? Cara, esse espaço aqui dá para me dar aula. Então, foi isso que eu pensei, e eu me lembro do espanto, do rosto de espanto das pessoas quando eu dizia, eu sou professora de capoeira, sou capoeirista, e parece que dá até um bug na cabeça das pessoas, assim, mas você é mulher, né? Como que você é capoeirista e tal? E é sempre isso, a gente vive isso até hoje. Então, a partir dessas percepções, né, dessa história aí, nessa caminhada nossa na capoeira, eu trouxe algumas percepções para a gente fechar a nossa conversa. Então, vamos lá, vamos voltar para minha tela. Beleza, vamos falar historicamente, né? Historiograficamente falando, o que a gente pode concluir com essa nossa conversa de hoje? Que antes de 1960 existe uma lacuna, há uma ausência / ocultamento, né? Que eu vou usar as palavras de alguns teóricos que eu trouxe aqui, a respeito dos registros da mulher na capoeira, né? Isso aí a gente já pode entender que, de fato, isso acontece. Um dos motivos pelo qual isso acontece, a questão do patriarcado, que a gente já conversou, essa cultura, né, de negar a participação feminina, especialmente antes de 1960, e também aquelas determinações que a própria educação física limitava para a mulher, ok? Muito bem. A partir de 1970, 1980 e aí vai, a presença das mulheres nas academias, aí sim, a gente começa a perceber a presença dessas mulheres de maneira exponencial. E é tanto que, a partir de 1980, a gente já começa a ter vários estudos sobre mestras, sobre mulheres que vão, né, que entraram na capoeira e que criaram e que construíram uma identidade. Assunto da próxima palestra, inclusive. Percepções. Evolução de graduação da mulher na capoeira. Quanto maior a graduação, menor a quantidade de mulheres. Concordam? Sim ou não? Então, quanto mais graduado, né, quanto maior é a corda no grupo, vai diminuindo a quantidade de mulheres ali. Não vou aqui me atrever a dizer e afirmar os motivos pelos quais isso acontece. Eu estou aqui falando para vocês, eu creio que eu vou ser uma exceção. Daqui a alguns anos, talvez, eu chegue aí numa corda maior, né? Mas eu sou uma exceção, eu tenho consciência de que sou uma exceção. Né? Algumas meninas que estão aqui assistindo a palestra hoje também são exceção, porque nós não somos mais maioria. Aliás, não sei se em algum momento a gente foi maioria. Lembro que quando eu comecei a treinar era bem equilibrado, era metade menino, metade menina, mas depois foi raliando. E o que a gente entende com isso tudo? O que é a urgência da nossa conversa? É o empoderamento da mulher nos espaços de treino. Pronto, simples assim. Mas como que eu vou fazer isso, né? Como que a gente vai dar essa voz? Esse termo dar voz é complicado, né? Porque a voz é minha. Como é que você vai dar algo que é meu? Simplesmente deixando eu falar, me escutando, me dando espaço, né? E quando eu falo eu, estou aqui no exemplo dessa mulher, né? Vamos passar aqui. Então, agora eu vou passar um videozinho rapidinho para dizer que eu não estou aqui só de conversa, né? Para dizer que a gente também tem a prática. Então, vou passar um vídeo rapidinho aqui para vocês, só um minutinho. Um exemplo. Quero trazer um exemplo para vocês disso que eu estou dizendo. Como, né? Como que a gente vai dar essa voz? Aí.
Pronto, esse é um exemplo que eu trouxe para vocês, lá da CAFRO, né, da nossa associação, e ainda que vocês estejam pensando, isso foi no Dia da Mulher, não foi. Essa apresentação foi feita durante um evento. Então, essa é uma forma de dar vez e de dar voz às mulheres. Vocês viram que tem várias meninas participando dessa apresentação. Na verdade, essa apresentação exclusivamente organizada e feita por meninas de todas as idades. Meninas iniciantes, meninas avançadas. Eu estava ali, né, e conduzindo a apresentação, mas elas que sugeriram a música, elas sugeriram o vestuário, inclusive, vocês viram as trancinhas, foi ideia delas também. Então, é assim que a gente dá vez, é assim que a gente dá voz. Olha a quantidade de meninas que a gente tem inserida ali, naquele grupo, naquele contexto. Se elas não se verem como protagonistas, elas não vão querer continuar, elas não vão se sentir à vontade para permanecer. Vou voltar para minha apresentação aqui rapidinho, estou acabando já. Então, né, esse foi um exemplo, essa apresentação que eu mostrei para vocês, e foi um exemplo, como nós vamos poder contribuir para mudar esse contexto, né? Então, dando essa voz e essa vez para essas meninas, eu estou usando os nossos exemplos pessoais, porque foi assim que nós crescemos. Então, foi assim, e é assim, que dentro da nossa cultura educacional, né, que o nosso mestre repassa para nós, a gente também repassa essa ideia para as meninas que estão treinando conosco. Então, elas conseguem se ver nesse contexto. É tão complicado quando a gente não tem um espelho, quando você olha e você está numa prática em que você só vê homens, né? Então, essa foi uma das ações. Essa outra ação que eu trouxe o folder para vocês aí foi também uma ação de nós, meninas, para dar aulas de capoeira durante a pandemia, e aí a contramestra, né, Caju, querida, contramestra Felina também, e eu, a professora Minhoca, nós gerenciamos algumas aulas de capoeira durante a pandemia. Lá em cima vocês podem observar uma foto de nós, meninas, e nenhum desses momentos foi dedicado especialmente para mulheres, não. Isso é o comum. Trouxe aí também uma imagem da nossa campeã, né, dos jogos aí, do Capoeira Nagô, a Inaê, que foi aceita no grupo como atleta, não como mulher. Treinou com os meninos, viajou com os meninos, ela, a Raine também, né, viajou, participou do campeonato e ganhou, né. Aí embaixo a gente tem a Rose, que também sempre seguiu essa filosofia, esse empoderamento das meninas através do grupo de pandeiro. Então a gente pode contribuir dando voz, permitindo que elas falem, que elas se apresentem, criando e mantendo o registro das coisas que a gente produz e incentivando que isso aconteça sempre. E aí, para finalizar, eu não podia deixar de trazer o meu espelho, né? Então, a gente sempre olha, todas as vezes que eu olho para essa foto, eu me emociono. Nenhuma vez que eu olhei para essa foto, eu não me emocionei, porque eu me lembro de quem é essa pessoa que deu a vida, literalmente, pela capoeira. Ela morreu pela capoeira. Então, essa é a frase da nossa contramestra Cris, no meu coração, para sempre marcada, e que vai orientar o meu caminho na capoeira, que sempre estudou pela capoeira, que sempre trabalhou pela capoeira, e que morreu com o uniforme de capoeira, no meio de uma praça, dando aula de capoeira. Foi assassinada por um homem. Não venderei meus sonhos. Eles suportam as minhas dores e me fazem seguir em frente. Então, vou passar aqui a última, só a última. Aqui tem mais um. Enfim, sempre me emociono muito quando eu vejo a imagem da Cris, pode passar. Eu gostaria de agradecer, então, essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Como eu disse, né, seria muito pretensionismo da minha parte chamar isso de uma palestra. Eu gosto de chamar de compartilhamento de informações, de conhecimento. Tenho certeza que vocês que estão ouvindo aí também podem contribuir com as próprias subjetividades de vocês, com as experiências que vocês também passaram, né, homens e mulheres. Então eu agradeço de coração. Deixo aí os meus contatos, né, minha rede social, Instagram, que eu, infelizmente, é uma falha minha, não olho tanto. Deixo o meu e-mail também, se vocês quiserem que eu compartilhe com vocês essa apresentação e o material que eu utilizei para fazer. Vou deixar umas referências também que eu utilizei no próximo slide, pode passar, por favor.
algumas das referências que eu utilizei e agradeço de coração. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse momento. Vamos abrir aqui um pouquinho. Nossa, acabei em cima, hein? É isso. Gostaria de abrir aí para perguntas, se alguém quiser. A gente está realmente um pouquinho em cima da hora, mas eu acho que dá tempo para a gente conversar um pouquinho. Se alguém tiver alguma contribuição, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma crítica, por favor, estamos aí. Pode abrir o microfone, galera, pode falar. Tá igual aula, né? As aulas online. Ninguém fala, ninguém aparece. É uma luta. Claudinha tá aí, obrigada, querida, por você estar aqui conosco. E aí, Claudinha, conta pra gente aí uma experiência sua na capoeira como mulher que mexeu com você, que te marcou. Então, quando eu comecei a capoeira, tinha rodas muito fortes no Peru, e tinha os formados professores que sempre vinham para dar porrada na roda. E eles não tinham muito compaixão com nós que éramos iniciantes. E uma vez eu caí no chão e quase que golpeei minha cabeça, mas sim foi forte, porque quando eu comecei, foi importante para mim, porque sinto que eu pude fortalecer minha força, minha decisão de continuar fazendo capoeira. Eles despertaram no meu coração essa sensação de querer ficar treinando para, em algum momento, dar a peleia também com eles na roda. Mas sim foi forte, porque às vezes tinha que chorar, né, com o sentimento de impotência. Sim. E lutar com esses sentimentos e também tentar de falar com as outras meninas e dizer elas tem que continuar, porque a capoeira antes era muito mais dura que agora. Antes era como todos vêm entrar na roda e quem tentar e dar porrada de todo mundo, e era assim como nós começamos a capoeira, né? Sim. Mas isso também ajudou que nós fossemos mais fortes agora, temos mais personalidade, não temos medo, né? Mas se foi difícil de continuar, porque você tem que ter muita força de vontade, muito amor pela capoeira, muitas ganas de ficar melhorando e tem que fortalecer também, né? Agora com as meninas novas que entram, nós já sabemos melhor como tratar com elas, falar com elas para incentivar elas, mas para nós que temos já um tempo foi difícil, né? E também que nos deixou para nós uma lição, mas sim, isso foi muito que me marcou a mim. E até agora, às vezes, sempre que estou na roda, sempre estou como aí, esperando, preparada, né? Porque também tem como uma precaução, mas sim, isso não foi no negócio, foi como uma experiência com outros grupos de capoeira, né? Sim. Mas sim, foi uma experiência que me marcou muito. Sim, obrigada pela sua participação, obrigada por estar sempre postando vídeos, por estar sempre presente, né, dizendo, o que eu disse anteriormente, né, Claudinha, a gente é exemplo, a gente vira espelho para as outras meninas, a gente que já tem um tempinho aí de capoeira e já passamos por várias coisas, várias situações, talvez as meninas que estão chegando agora, elas vão ter um pouco mais de facilidade, né, para se manter aí no mundo da capoeira, são mais espertas, são mais safas, assim, e essa situação, eu creio que do preconceito contra a mulher, ele já foi vencido de muitas formas, né, ele existe ainda, claro, mas eu acho que está muito mais na nossa geração do que nessa geração de hoje, né, tanto que as meninas, quando elas não se sentem acolhidas dentro de um grupo, elas não vão ficar, né, então, obrigada por sua contribuição. Alguém mais quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui quem está presente, eu não estou conseguindo ver todos e todas. Rose também estava por aí, Rose
uma pessoa fundamental, né, dentro da minha formação enquanto capoeirista, né, a gente começou juntas, lá em 1994, com todas as dificuldades que vocês podem imaginar, né, era uma prática predominantemente masculina, tinha algumas meninas, e depois foi raliando, e depois ficamos, eu e Rose e algumas outras poucas meninas, daquela época, inclusive, só nós duas, né? Ela tá aí, maravilhosa. Rose é o meu exemplo, é o meu espelho, é a minha referência na vida, né? Não só na capoeira. Rose, quer falar uma coisinha rapidinho? Sim, Lu. Com certeza você também me inspirava demais, porque você, para mim, é um exemplo. A Luciana, assim, a gente ficou muito próxima na época que ela treinava, e eu entrei depois dela. E aí eu via tanta dificuldade que a Luciana passava para estar naquele treino, naquele momento, e ela segurava a onda, ia para o treino. Problemas familiares, problemas infinitos. Difícil até de falar, né, Lu? Hoje eu te Deus vejo me aí, livre. tô cheio de orgulho, viu? Cheio de orgulho, porque você é guerreira, mesmo. Tanto na capoeira, quanto na vida emocional, familiar. Então, pessoal, assim, é uma pessoa que é para a gente ter orgulho mesmo de estar próxima. Mas aí ficávamos, eu e ela, né, Lu, na roda, e as meninas que chegavam a gente acolhia na medida do possível, porque foi uma época mais complicada, uma época mais machista, apesar que os professores que nós tivemos, né, Lu, foi bom acolher a gente, e a gente não teve tanta dificuldade, apesar de ter, sim, alguns detalhes que incomodavam, mas a gente seguia firme, e ficamos juntas muitos anos na capoeiragem aqui na nossa região. E hoje, como foi falado anteriormente, hoje tem um acolhimento mais sábio, né, para as mulheres que chegam, e isso é muito importante, porque a gente precisa realmente dessa mistura na capoeira, porque a mulher faz a diferença em vários aspectos, né? Que a capoeira é vida, vida é capoeira, não tem como. Quem faz capoeira sabe exatamente isso, que o que a gente vive numa roda é o que a gente vive na vida. As dificuldades, a emoção que a capoeira desperta na gente, o medo, a insegurança, a nossa fragilidade, a gente vê ali na roda, porque você vai, mas não vai, daí você vai, você nem faz tudo aquilo que você pensou, você não faz, mas de repente, quando você faz, aquilo te dá mais incentivo, e mexe com todo o seu interior, né? Isso vai tratando a gente mesmo. Então, a capoeiragem é vida e vida é capoeira. Isso aí, querida. E a gente vai contando essas histórias, a gente vai vivendo e a gente vai aprendendo, e o tempo passa, né? E é grato para nós. Só um minutinho. Avisa no WhatsApp, meu bem. Acabou? Ixi. Então vai voltar. Tá? Escreve no chat, então. Que caiu a conexão, mas que a gente já tá voltando. Oi, pessoal, uma coisa que acontece aqui em Sorriso muito comumente, a internet é péssima, cai sempre, a gente sempre passa aperto aqui, mas voltamos. E é isso, vou chamar agora o contramestre Sapa para encerrar aqui a nossa conversa, agradecendo novamente a participação de todo mundo que esteve aqui. Espero que essas reflexões tenham contribuído para o conhecimento de vocês, meninas que estão presentes, assim que a gente vai conseguir construir uma história de vitória, persistindo, não só na capoeira, é na vida, né? Em nenhum momento as coisas são fáceis, né? E o que vai diferenciar a gente dos outros
é a persistência e a dedicação que a gente vai ter em relação àquilo que a gente quer. Eu quero capoeira, tomara que a capoeira me queira ainda por muitos anos. Então, convido o Contramestre Sapo para encerrar, deixo aqui meu abraço a todos, fraterno, e que esse momento aí de distanciamento físico, que ele passe rápido para que eu possa dar um abraço carinhoso em cada um de vocês. Até mais, pessoal. Pessoal, todo mundo ouvindo aí tranquilo, né? Gente, como que é bom ouvir quem sabe falar, né? Dar os parabéns à professora Luciana, excelente palestra. Em relevância da capoeira, de personalidades da capoeira. Queria agradecer todos que estão presentes. Que continue se cuidando devido ao momento feminina. No último evento nós tivemos a Contramestra Sininho, do Peru. Já teve, infelizmente nós não conseguimos, né? Teve uma vez que eu tentei levar a Contramestra Cris, que Papai do Céu levou ela mais cedo, né? Porque eu acho que ela era mais importante lá com ele. Já levei a hoje formada Colibri, que mora nos Estados Unidos, o pessoal que está comigo aí lembra, a professora Sinhá, de Belo Horizonte, e eu cresci sempre vendo grandes mulheres na capoeira. Uma das referências que eu tinha em Belo Horizonte era que hoje é mestra, a Adriana, né, a Zebrinha. Então, eu sempre achei muito importante a mulher na capoeira. Em casa, a minha mãe sempre foi uma guerreira, e então eu via isso na capoeira também, as mulheres, sabe? E eu vejo que muitas coisas que acontecem na roda de capoeira, como os desafios que a Luciana colocou, infelizmente por uma questão machista e por uma questão do poder masculino na roda, dos homens se colocarem às vezes como mais importantes, e pela quantidade de mestres, contramestres, a grande maioria são homens, mas eu vejo também uma coisa que é muito importante, que a gente tem que passar a fazer, que quando a gente vê alguma coisa errada, por exemplo, quando a gente vê um homem ou maltratando, ou não deixando uma menina jogar, que ele se posicione. Vai lá, fala, não, vamos jogar, que chame para jogar também, que coloque as meninas para jogar. Eu acho que isso não é inferiorizar de jeito nenhum, porque eu já vi meninas se debatendo para entrar na roda, eu vejo os homens e falo, meu Deus do céu, eles não vão deixar as meninas jogar, e a gente querendo ver as meninas jogar. A Rose acho que já teve num evento com a gente em Belo Horizonte, e tinha umas meninas do O pessoal tá me ouvindo aí? Todo mundo? Tá ok? Caiu, acho que. Tá falhando o áudio aí, mestre. Luciano colocou esses pontos da história,
Eu queria só salientar que no Brasil, a primeira vez que a mulher pôde votar foi em 1927, no Rio Grande do Norte. Em 1929, foi eleita uma mulher prefeita no Rio Grande do Norte. E devido à Guerra de 30, né, ela foi deposta e ela voltou como vereadora em 1945, foi eleita 2 vezes. Queria dizer isso para você porque a Constituição brasileira ela coloca o cidadão como né, um cidadão brasileiro quando ele tem o direito de votar e o direito de ser votado. Então, para vocês terem ideia, até 1927 o voto era facultativo no Brasil e depois ele passou a ser obrigatório. Então, a mulher é um símbolo de resistência em todos os sentidos, né? Então, mais uma vez, parabenizar a professora Luciana pela palestra, agradecer a todos os presentes e dizer que amanhã nós temos uma palestra muito legal também com o contramestre Jarbas, do Grupo Muzenza. Ele vai passar para a gente um pouquinho do conhecimento que ele tem na elaboração, que será uma palestra de uma grande valia para todos nós. Então, espero vocês amanhã às 19 horas, horário de Brasília, para a gente aprender um pouquinho, trocar uma ideia sobre como fazer um projeto, aonde se inscrever o seu projeto, porque é isso que ele vai passar para nós. Então, obrigado a todo mundo, pode abrir o áudio aí, manda um abraço a todo mundo, tira foto, posta depois, me manda, por favor. Bem, pode abrir as câmeras, abrir os áudios aí. Eu não ouvi o professor Nego Sam falar, eu queria ouvir a voz dele um pouquinho. Contramestre Vingativa, meu mestre na área aí. Fala aí, mestrão. Estamos aqui aprendendo um pouquinho, né? Graças a Deus, hoje eu consegui deixar minha filha aqui do lado para ficar ligada também na capoeira feminina, né? No papel da mulher. Acredito eu que a minha idade está chegando, mas ela vai dar sequência aí na brincadeira, então já tem que começar a conhecer e a participar, né? Ela até deixou uma mensagem aqui para a Luciana, aqui, dizendo que aprendeu muito. E prazerzão, mestre, prazerzão sempre estar com vocês. Toda vez que a sua equipe vem em Monte Carmelo, para a gente é maravilhoso. Agora nós é que estamos devendo, né? O Sade está aí a cobrar, né, Sade? Nós é que estamos devendo a visita. Toda vez que vocês vêm em Monte Carmelo, é maravilhosa a presença de vocês. Minha galera gosta muito de vocês e é isso. Quando tem sintonia, tudo vale a pena ouvir, vale a pena sentir, vale a pena a presença. E é isso. Tamo junto sempre, mestrão. Obrigadão pela oportunidade. Obrigadão. Obrigada, abraço, fofinha, beijo. Abraço. Luciana, você é top. Obrigadão show. aí. Obrigado aí, hein, professora Luciana. Foi top demais. Obrigada, mestre. Muita sabedoria, como diz o meu amigo Sapa aí, né? É bom demais ouvir você falar aí, né? Até a gente vai relembrando as histórias antigas aí, né? O que o Sapa falou aí, pessoal, é rapidão, vou falar. Nós que comandamos rodas, Nego Sam, Contramestre Sapa aí, as mulheres que querem jogar, tem que deixar. Você vê esses marmanjos tirar as mulheres da roda, é muito, muito ruim, né, cara? Então vamos fazer igual o Contramestre Sapa falou. As mulheres que querem jogar, vamos deixar as mulheres jogar, vamos deixar elas entrar. Os marmanjos tirar a mulher, eu sou uma pessoa que, sempre nas minhas rodas eu falo isso. A mulher tá jogando, acabou de entrar, chega um cara mais graduado, vai lá e tira ela para jogar com outro homem. Então tem que jogar com a mulher. É igual vocês falou, não é porque nós estamos fazendo delas menores, é que nós queremos elas nas rodas, né? Porque você vai na roda, tem 15 homens e 4 mulheres. E os 15 homens não deixam as 4 mulheres jogarem. Parabéns, Luciana. Continua aí essa pessoa, exemplo. As melhores campeonistas que eu já vi feminina aí, hein, do Brasil. Queria ouvir o meu contramestre falar aí também, contramestre Jacarandá. Ô, Bastião, fala com nós aí. Eu aqui, rapaz. Fala comigo. Parabéns mesmo aí. Parabéns, Luciana. Você é show, você é fera. Exemplo, muita dedicada à capoeira. Momentos que tive com você, eu só tenho elogios, não só na capoeira, mas sua personalidade é fantástica. Eu tô meio Nego Sam, mas
Estamos aí defendendo a cultura sempre. Negão, te vejo, hein? Quero te ver aqui também, professora Luciana, no Tocantins, que aqui pega fogo. Se Deus quiser. Professor Nego San, para vir aqui queimar mais um pouquinho, viu? Contramestre Vingativa, te aguardo. Contramestre Sapo. Estamos aqui, tá chegando. Parabéns à mulherada, que continue nessa garra aí. E o que falta mesmo aí é as 3 pancadas da mulherada aí na roda. Uhul. Chegar comprando, né? E ver a história. Nossa, hoje foi bacana rever a história da Maria 12 Homens um pouquinho, né? Da Nega Ginga, né? Então, poxa, show de bola. Então, algumas palestras, em alguns eventos, a gente já ouviu falar bastante. E isso só fez clarear mais a nossa mente, o profissionalismo que é. Tá certo? Abraço, sucesso sempre. E amanhã tamo junto. Abraço, obrigada, mestre. Obrigado, pessoal. Quero dar um abraço fraterno, virtual em todo mundo. Muito obrigado, tá? Que, ó, sintam-se abraçados, viu? E agradecer cada um pelo carinho, pela presença, pela atenção conosco. Um beijo no coração de todo mundo. Professor Tartaruga, Tiago, Claudinha, a Juju, a Adriano, o Eduardo, Contramestre Vingativa, o Bastião, todo mundo aí, viu? Nego San, a galera toda aí. Um abraço para todo mundo. Said, Carol, Vanilson. Obrigado, gente. Fique com Deus. Valeu, até amanhã, viu? Obrigadão. Obrigada, pessoal. Abraços. Até.